Nos anos 80, a minha saudação seria: oi, tudo bem? Hoje mando notícias da Iugoslávia, no sudeste da Europa. Muita coisa mudou desde então. Esse pedaço do continente continua sendo conhecido como a região dos Balcãs, mas surgiram novos países. E um deles é a Bósnia-Herzegovina. Aqui na capital, Sarajevo, quase todo mundo se limita a dizer Bósnia e ponto final. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história e mostrar as tantas transformações com o fim da Iugoslávia. A gente sabe, a história conta, né, que o desmembramento de uma nação costuma gerar reações violentas, guerra civil, enfim. Alto astral existe, e o que me fez embarcar para cá foi exatamente um sujeito bem para cima, o brasileiro Anderson Oliveira, um novo morador de Sarajevo. A profissão dele é dar alegria às pessoas. De todos os países que eu já visitei, a Bósnia é o mais novo no mapa mundial. Tem poucos anos de idade e menos tempo ainda de paz. Quando eu cheguei a Sarajevo, em junho de 2000, fazia apenas 5 anos que a guerra tinha acabado. Aliás, a guerra não, uma das guerras. Aquela região tem um longo passado de conflitos. Aqui no Brasil, eu vou conversar com Nevena Mitic, que nasceu na antiga Iugoslávia em 1974 e vive no Rio de Janeiro desde 97. A desintegração da Iugoslávia teve destaque no noticiário internacional ao longo de toda a década de 90. Ainda hoje é um assunto complexo e fascinante, pelo menos na minha opinião. Em alguns pontos de Sarajevo, a arquitetura se parece com a de países da Europa Ocidental. Muda o bairro e é como se eu estivesse num país árabe. Essa mistura, na verdade, é a cara do povo daqui. A Bósnia já foi invadida, dominada por vários vizinhos, assim como o mapa geopolítico dos Balcãs também foi redesenhado diversas vezes, sempre em função das guerras e disputas de poder que aconteceram aqui. Além da Bósnia, geralmente se considera que a Eslovênia, a Croácia, Sérvia e Montenegro, Bulgária, Macedônia, Albânia e Grécia formam os Balcãs. A nossa entrevistada nasceu na Sérvia, que fazia parte da Iugoslávia. Você, quando se encontra com um bósnio, uma pessoa da Bósnia, você a considera da mesma nacionalidade? Para mim, não importa se a pessoa é da Bósnia, ou é da Croácia, ou é da Albânia. Uma vez que eu saí de lá, e agora que eu moro no Brasil, num país que aceita todos, para mim hoje é grande alegria ver um bósnio. Eu aceito com muita alegria qualquer pessoa daquela região e religião também. Né? É verdade, é verdade. A palavra Balcã quer dizer montanha na língua turca. No século XIV, as colinas da região foram ocupadas pelos turcos otomanos, seguidores da religião muçulmana. A presença do islamismo, a tal aparência árabe, sobre a qual eu comentei agora há pouco, vem daquela época, 700 anos atrás. Não foram poucos os bósnios que se converteram ao islamismo e passaram a ser favorecidos pelos governantes turcos. Mas também havia outras etnias locais, numerosas, que seguiam o catolicismo e o cristianismo ortodoxo, por exemplo. Estava aceso o pavio de um barril de pólvora que explodiu não sei quantas vezes até hoje. Na década de 90, pela televisão, me lembro muito bem de ter acompanhado diariamente as consequências.
No fim do século XIX, o Império Turco-Otomano estava enfraquecido e aí foi a vez do Império Austro-Húngaro controlar a região dos Balcãs. Ou seja, os novos dominadores não eram mais muçulmanos e sim católicos. Passaram a privilegiar a etnia que seguia o catolicismo na região, no caso, os croatas. Início do século XX, nova fonte de instabilidade. Os sérvios, que são de outra etnia e seguem o cristianismo ortodoxo, se revoltaram contra o domínio dos austríacos. Em 1914, a revolta culminou com o assassinato em Sarajevo do herdeiro do trono da Áustria, o arquiduque Francisco Ferdinando. As reações a esse atentado deram início à Primeira Guerra Mundial, que só terminou em 1918. A Iugoslávia, terra dos eslavos do sul na língua local, surgiu em 1929, depois que uma conferência internacional reorganizou a região dos Balcãs. Nós sempre lembramos muito das guerras. Inclusive, nós temos músicas sobre 1380, acho que 1389, não tenho certeza, mas acho que é esse ano, sobre turcos e sérvios, que foi como se disse, uma guerra muito grande, né, nesse dia que aconteceu, que morreram muitas pessoas. Então, a gente, inclusive, até hoje, tem as músicas que falam sobre isso. Então, com certeza que as guerras estão muito presentes. A cidade de Sarajevo foi duramente atingida também pela Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra, encerrada em 1945, a jovem Iugoslávia passou por uma experiência rara. Mais de 4 décadas sem guerra. Quem subiu ao poder foi um líder socialista, o Marechal Josip Broz Tito. O lema dele era Irmandade e Unidade dos Eslavos do Sul. A Iugoslávia passou a ser uma federação dividida em 6 repúblicas: Bósnia-Herzegovina, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Montenegro e Macedônia. A Bósnia-Herzegovina é o resultado da união de 2 territórios balcânicos. Tito governou a Iugoslávia de 1946 até 1980, o ano da morte dele. Durante esse período, a maior parte dos postos no governo era ocupada pela etnia sérvia. Essa pessoa, Marshal Tito, ele era uma pessoa adorada pelo mundo inteiro. Você se lembra da morte dele? Mesmo você tinha 6 anos na época. Eu tinha 6 anos. Eu me lembro esse dia como se fosse hoje. Eu me lembro que todo mundo estava triste nas ruas. Televisão sem parar, só falando sobre ele. Todos os presidentes, todos os líderes do mundo inteiro vindo para enterro dele. Os tempos de paz na antiga Iugoslávia resistiram ao primeiro impacto, que foi a morte do Marechal Tito. Ele era o grande agregador das várias etnias. Como se ele estivesse cozinhando uma coisa dentro da panela da pressão. Em algum momento vai explodir. Então explodiu quando ele morreu. Então quando ele morreu, aquela panela abriu.
Depois, na virada da década de 80 para os anos 90, tudo começou a ruir mais uma vez com o fim do bloco socialista no leste europeu. A Iugoslávia estava integrada a esse bloco. De novo, o barril de pólvora, ou a panela de pressão, né? 4 repúblicas da Federação Iugoslava declararam independência. Primeiro foram a Eslovênia e a Croácia, em 1991. No ano seguinte foi a Bósnia e, por fim, a Macedônia, em 93. Grande parte da comunidade internacional reconheceu a Bósnia como um novo país. Mas o mesmo não se deu com o governo da etnia sérvia que comandava a Iugoslávia. Sob a liderança do presidente Slobodan Milošević, os sérvios abriram fogo contra a Bósnia em 1992. A Guerra da Bósnia durou quase 4 anos e se transformou no maior genocídio no continente europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo de Milošević era eliminar todos os bósnios que viviam na área governada por ele. Um crime contra o seu próprio povo. Os sérvios não aceitavam a independência da Bósnia. Quais são as principais diferenças culturais entre os povos da Bósnia e da Sérvia? Primeiro, na Sérvia, nós não temos religião que é islamismo. Lá tem muitos muçulmanos. Então, na Sérvia, nós somos ortodoxos. Então, isso já é uma diferença muito grande. Livros, reportagens, documentários nos contam que Sarajevo foi massacrada durante a Guerra da Bósnia. A cidade era alvo, em média, de 300 bombas por dia. The city was without food, without water, without electricity, without gas. It was terrible, you know, they chopped all woods around the city. And, you know, now some people after the war, they have a little trauma, you know, because it was shelling mostly for 4 years. We had shelling, shooting, many people died. You know, it was crazy. There was no food. We had to go in town for water. It was very difficult. Did you go to school? Not very often. How was it? How often? Every 15th day. You would go to school? Yes. 1 day, then 2 weeks, no school, then again 1 day. That was it. I don't know how we made it. It was very, very tough. They couldn't go out because the city was, let's say, it was zatvoren. It was closed. We couldn't go out. Sarajevo ficou sitiada por mais de 1.300 dias, quase 4 anos. Foi o cerco militar mais longo da história moderna. 2 milhões de bósnios saíram do país durante a guerra, praticamente a metade da população. Acredita-se que 200 mil pessoas morreram nos conflitos. Violência era praticada em nome da pureza étnica. Você estava na Sérvia durante os 3 primeiros anos da Guerra da Bósnia, 92, 93 e 94. Certo. Quais são as lembranças? As lembranças, muitos refugiados, muitas pessoas vindo de Bósnia para a Sérvia, muitas pessoas se separando, se era um casamento misto, que eu digo misto, sérvio e um bósnio. Então, as pessoas se separando por causa da guerra, as pessoas fugindo. São as lembranças muito dolorosas, com certeza. A guerra acabou no final de 1995, depois que tropas da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, bombardearam o exército sérvio. No primeiro lugar, eu amo o meu país e quando a pessoa me pergunta de onde eu sou, eu nunca falo que eu sou da Sérvia, eu falo eu sou da Iugoslávia. Aí a pessoa fala para mim, Iugoslávia? Iugoslávia não existe. Eu digo,
Sim, é verdade. A antiga Iugoslávia, eu sou da Sérvia. Eu digo isso porque, para mim, é Iugoslávia e sempre vai ser. Daqui a pouco a gente vai ver como Sarajevo convive com as heranças que a guerra deixou. Até já. Em Sarajevo, a capital da Bósnia, parecia que eu estava conhecendo duas cidades. Uma bem bonita, vibrante, e outra marcada pela violência. A gente vai ver agora como é viver na Sarajevo do pós-guerra e continuar conversando aqui no Rio de Janeiro com Nevena Mitic, que nasceu na antiga Iugoslávia. No meio desse quebra-cabeça étnico, que é a Bósnia e Herzegovina, eu vou ao encontro de um brasileiro. Anderson Oliveira é jogador de futebol. Atuou pela Portuguesa de Desportos, de São Paulo, e passou alguns meses na Venezuela. Um belo dia, recebeu o convite para jogar no time mais popular da Bósnia, o Željezničar. Todo mundo no Brasil te chamou de maluco? Como é que foi essa história? Fala, pô, você tá indo pra guerra, pô, na Bósnia, lá tem guerra, coisa e tal. Eu falei, não, pô, vou lá pra ver, né? Se tiver guerra eu volto. Mas cheguei aqui, graças a Deus, só tinha neve. Guerra mesmo não tinha, não. E hoje tá tranquilo. A sua decisão de sair do país foi motivada pela guerra? Não. Também? Ou não teve nenhuma relação com a guerra? Não tanto. Eu acho que essa pergunta, para responder isso, é muito complexo, porque foram várias coisas que me influenciaram. Na verdade, o que foi fundamental é instinto da sobrevivência. O Anderson chegou há 5 meses. Ele ainda está se adaptando ao clima, ao modo de vida dos bósnios. Olha, super! Eles têm costume de me dar com beijo no rosto, sacanagem. São duas línguas oficiais, o bósnio e o sérvo-croata. Oliveira é veliki simpatizer željne publike. O mais simpático que tem aqui na Bósnia. A divisão étnica da Bósnia está presente também no idioma. Super Bosna, Brasil. Bósnia. O que mais que você já aprendeu a falar em bósnio? Stema, kako, são coisas, como você está, estou bem, Tita dobra, você está bem, contar, né, Jeda, Dva, Tri, Chet, Ped, Šestan, Sedam, Osam, Deset, são coisas difíceis, mas eu... Contou até quanto aí? Até 10. No começo, pô, não conseguia nem falar 1, 2, agora consigo contar até 10. E os termos do futebol, já aprendeu em bósnio? Quando o professor dá palestra, o treinador, eu pego, né, como Igra, Burjo, Nemanista, Idemo, são coisas que, vamos, rápido, Oliveira, toca a bola, pô, não tá jogando nada, vamos, rápido, vai devagar, essas coisas que eu já sei. A língua sérvia e a língua bósnia são muito diferentes? Não. Não? São um dialeto. São variações? É sim.
Você consegue falar bósnio? É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa? Dialeto. Como é que se fala em sérvio? Eu nasci na antiga Iugoslávia e agora moro no Brasil. Rodila sam se u staroj Jugoslaviji e danas živim u Brazilu. Em sérvio? Sim. E em bósnio? Mesma coisa. A mesma coisa? Sem mudar nada? Exatamente? Mesma coisa. Imagina você morando aí durante 4 anos. Não. Graças a Deus no Brasil não tem isso. É difícil. 4 anos sem energia elétrica, sem nada, comendo um pedaço de pão por dia e um copo de água, vivendo embaixo de um prédio. Nem imagino. Isso é coisa horrível. São heróis eles aqui. O Anderson me apresenta ao melhor amigo dele na Bósnia. Um jornalista que trabalhava aqui. Esse prédio era a sede de um jornal. Oui, enfin je suis resté à Sarajevo du premier jour jusqu'au dernier de la guerre. Enfin j'ai pas quitté Sarajevo du tout pendant la guerre. J'étais militaire comme tout le monde. Enfin j'ai pris une arme pour défendre ma ville, pour défendre ma famille, enfin, et à la fin pour défendre la Bosnie. Ce que je trouve qui est tout à fait normal, enfin, qu'on puisse faire. Samir é casado com uma francesa. Quando a Guerra da Bósnia estourou, em 92, ela, que ainda morava em Paris, quis levar o marido para lá. Alors je lui ai dit, écoute, je peux pas sortir, enfin je peux pas, si on quitte tous la ville de Sarajevo, qui va rester pour la défendre. Alors je lui ai dit, écoute, enfin moi je peux pas partir. À ce moment-là, elle m'a dit, si toi tu pars pas, moi je vais venir à Sarajevo. Et c'est ce qui s'est en réalité passé, elle est venue en 93, et depuis elle est restée à Sarajevo. On a 2 enfants aujourd'hui, on est mariés, enfin, et ce qui était intéressant, c'est que au moment où tout le monde voulait partir de la ville de Sarajevo, elle est venue pour y rester. Et aujourd'hui, enfin, on est très heureux, on n'a pas l'intention de quitter la Bosnie ni Sarajevo, on reste là. Enquanto a guerra está acontecendo, as pessoas elas não têm tempo para refletir, para ver o que isso pode mexer com elas. Elas estão em pânico no momento. Elas não conseguem raciocinar. É simplesmente hora de desespero. Né? Buscam apenas a sobrevivência. A sobrevivência. Né? Depois vem a reflexão. Depois vem a reflexão. Quando isso acaba, quando para. E eu acho que essa guerra é pior ainda, que eu chamo ela de guerra também, porque quando termina tudo isso, essas bombas e tudo que cai de todos os lados, de que você pensa, será que eu vou, amanhã, será que eu vou estar vivo de novo? Então, quando isso acaba e quando você vê que amanhã você pode estar vivo sim, aí você pode pensar, mas como é que eu vou estar amanhã? Como é que eu vou me sentir depois de tantas coisas difíceis que aconteceram? Então as pessoas começam a refletir e muitas pessoas, eu acredito que acabam mesmo enlouquecendo porque você não consegue administrar toda aquela dor e aquela mágoa e tudo aquilo que aconteceu. A guerra mexe tanto que a pessoa ela fica prisioneira de si mesma, ela não consegue se expressar porque toda aquela dor que sentiu durante a guerra, tudo isso te fecha dentro de si e você tem muita dificuldade de você se mostrar, de você mostrar quem você é na verdade.
A guerra havia terminado em 1995 e ainda assim eu confesso que desembarquei em Sarajevo com muito medo. Eu estava sozinho, como sempre, né? Aí peguei um táxi no aeroporto em direção ao centro da cidade, que era onde ficava o meu hotel. E o caminho era muito bonito. Cruzava algumas montanhas, tinha bastante verde, uma estrada relativamente estreita e sinuosa. Mas na hora eu só pensava no tanto que eu tinha lido sobre os atiradores sérvios que ficavam escondidos nessas montanhas, no perigo que representava passar ali por perto. Claro que não havia mais luta armada, como eu já falei, claro que eu sabia disso, mas eu acho que fui vencido pela força das imagens de guerra que ficaram na memória. Ou seja, eu não consegui tirar a câmera de vídeo da bolsa para documentar aquele meu início de viagem. Até esbocei um pouquinho de reação, cheguei a pegar uma bateria, uma fita, mas as minhas mãos tremiam tanto. Eu tinha convicção de que se eu colocasse a câmera para fora da janela, ia virar alvo de um franco-atirador. Aí eu fiquei pensando, se as imagens de violência pela televisão me marcaram tanto assim, a ponto de eu não conseguir fazer o meu trabalho no início, imagine para quem viveu aquilo tudo lá.